Olá, bem-vindo ao canal Símbolos de Futebol. Aqui eu gosto de falar curiosidades sobre futebol, sobre os clubes, seus símbolos e especulações para fins de entretenimento. No vídeo de hoje, eu gostaria de listar 10 possíveis campeões inéditos da Copa do Mundo, a médio e longo prazo. A Copa do Mundo, a médio e longo prazo. A Copa do Mundo, a médio e longo prazo. A Copa do Mundo, a médio e longo prazo. Isso não é um ranking, do mais provável para o menos improvável ou vice-versa. Não. Essa é uma lista colocada de forma aleatória. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o like, se inscreva no canal e mande o vídeo para aquele seu amigo que também gosta desse tipo de vídeo. Sem mais enrolações, vamos lá. Se essa lista fosse um ranking, a Holanda com certeza estaria em primeiro lugar. A seleção é famosa por suas campanhas em Copas do Mundo, mesmo que até então nunca tenha ganho alguma. Mas pelo menos chegou em 3 finais. Revelou e continua revelando bons jogadores para o mundo do futebol. Nesse caso, me parece ser apenas questão de tempo para que a Holanda conquiste a sua primeira Copa. Portugal também sempre foi um candidato ao título, principalmente dos anos 2000 para os dias de hoje, mesmo que nunca tenha chego a uma final. Mas vale lembrar que a Espanha, quando ganhou a sua primeira Copa do Mundo, também até então nunca tinha chegado em uma única final. A Espanha só chegou na final de 2010, a qual ela ganhou. Eu acho que a Bélgica é igualmente uma seleção com grandes jogadores e já foi considerada uma das grandes favoritas em mais de uma Copa do Mundo. Vira e mexe, nasce uma geração de ótimos jogadores na Bélgica. Uma hora eles saberão encaixar uma boa seleção com uma boa tática para conquistar a sua primeira estrela. E assim como a Bélgica, a Colômbia também costuma revelar ótimos jogadores e já foi considerada uma das favoritas ao título da Copa do Mundo. Exemplo disso foi a de 1990 ou 94 e a de 2014. Acredito que a quarta potência sul-americana, depois de Brasil, Argentina e Uruguai, é a Colômbia, ao menos na minha visão. Para mim, a Croácia já provou que tem grande potencial para ser uma das grandes seleções e conquistar a sua primeira Copa do Mundo a médio prazo. Vale dizer que a Croácia é uma nação que surgiu após o desmembramento da antiga Iugoslávia, assim como a Bósnia, a Macedônia e outros. A Iugoslávia era considerada uma forte seleção no passado, podendo se comparar com Portugal, por exemplo. E acho que a região onde mais nasciam os bons jogadores da Iugoslávia, provavelmente, é a Croácia atual. Não por acaso que em sua primeira participação em Copa do Mundo, em 1998, a Croácia conquistou o terceiro lugar, derrotando nada mais e nada menos do que a Holanda. Chegaram em uma final em 2018 e ficaram em terceiro lugar novamente em 2022. Para um país que começou a disputar a Copa do Mundo apenas em 1998, depois de ter sido fundado em 1991, as campanhas não foram nada ruins. O Chile também já revelou bons jogadores, e depois da Colômbia, para mim, ocupa o quinto lugar entre as melhores seleções da América do Sul. A seleção chilena pode surpreender o mundo e ganhar uma Copa do Mundo a médio ou longo prazo. A meu ver, o México é bem parecido com o Chile, pois já revelou bons jogadores. E os mexicanos gostam bastante do futebol. E a paixão por um determinado esporte, na minha opinião, é uma das características mais importantes para que um país o domine futuramente. Já a Dinamarca é outra seleção europeia capaz de conquistar a sua inédita Copa do Mundo, pois é uma seleção razoavelmente forte, costuma ser uma pedra no sapato para as outras grandes seleções, gosta de revelar jogadores e tem mantido uma frequência estável em participações na Copa do Mundo. Os Estados Unidos têm tudo para chegar ao topo do futebol masculino, pois no feminino eles já conseguiram isso 4 vezes. O que falta é o interesse dos meninos americanos por esse esporte, o que é bem difícil, pois eles têm preferência por outros esportes, como o basquete e o futebol americano. Além disso, lá nos Estados Unidos, o nosso futebol é considerado um esporte mais feminino. E é por isso que eles investiram nas meninas, e não é à toa que elas são as maiores vencedoras da Copa do Mundo na modalidade feminina. Os Estados Unidos têm tudo em infraestrutura e investimento, os Estados Unidos têm de sobra. Se a população masculina começar a gostar mesmo do nosso futebol, será apenas questão de tempo para eles ganharem a primeira Copa. Coisa que, de certa forma, já está acontecendo de forma muito gradual, muito aos poucos, mas está acontecendo.
O Japão pode ser a primeira seleção asiática a ganhar uma Copa do Mundo a longo prazo. A situação deles é semelhante à dos Estados Unidos. Infraestrutura eles têm, falta apenas os japoneses tomarem gosto pelo futebol, o que vem acontecendo desde os anos 80 aproximadamente. A Coreia do Sul poderia estar nessa lista também no lugar do Japão, mas acredito que os japoneses estão um passo à frente. O Japão pode ser a China também seria outra boa seleção, se os chineses gostassem um pouco de futebol. Apesar de bons jogadores terem atuado em clubes do futebol chinês, para atrair a população para este esporte, o gosto que eles têm pelo futebol atual é o mesmo que os japoneses e os sul-coreanos tinham lá na década de 1970, por exemplo. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, valeu mesmo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhe com aquele seu amigo que também gosta desse tipo de assunto. Valeu!